Nós já vivemos muitos períodos difíceis da humanidade. Aqui no Brasil, nós relembramos com tristeza, angústia, vergonha da ditadura militar. Foram 20 anos em que políticos, pessoas comuns que se manifestavam contra o governo eram perseguidos, eram torturados, eram exilados e alguns eram assassinados. Mas se a gente for na história, nós vamos perceber, confirmar que na história da humanidade sempre houve ditaduras. Satanás, que era um anjo de Deus, um anjo cobridor, um anjo de luz, que servia ao Deus Altíssimo, se levantou contra Deus. E nesse desejo, de acordo com o profeta Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 12, de que ele queria ser igual a Deus, exaltar o seu trono acima do de Deus. Nessa ânsia de poder, ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos com a promessa de liberdade. Com a promessa de liberdade. E esse desejo de liberdade, ela é aceita com muita facilidade, com muita alegria, e os anjos caíram junto com ele. E aqui começou a grande tragédia aqui na Terra. Aqui na Terra uma grande tragédia começou. Porque Caim, filho de Adão e Eva, o primeiro casal, com o seu desejo egoísta, também com o desejo de ser igual a Deus, e com o desejo também de ser superior a seu irmão, incomodado com a sua forma de pensar, sua forma submissa, passiva, para com a lei de Deus, Caim resolveu em seu coração matar o seu irmão. E Deus se manifestou a Caim e disse: olha, Caim, teu semblante está descaído, o pecado está em tua porta, ou seja, na porta do coração, mas convém a ti dominar, e certo serás aceito. Então Caim precisava tomar uma decisão contra si mesmo, contra o seu ego, contra o seu egoísmo, contra o seu ódio, sua maldade, e aí seria um vencedor, segundo está escrito no livro de Gênesis. Mas Caim não ouviu a voz de Deus, tomou a decisão de assassinar o seu irmão inocente, temente a Deus, e assim começa a história do crime. E aí, a partir dali, foram surgindo as nações, formadas a partir de Caim. Houve o período do dilúvio, e naquela geração que antecedeu o dilúvio, como está escrito no capítulo 6 de Gênesis, Deus se manifestou a Noé e disse: eis que o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois os seus pensamentos e desígnios do seu coração são malignos. E aí nós sabemos que Noé, o pregoeiro da justiça, durante 120 anos anunciou ao mundo a vinda do dilúvio. Resultado: Noé, com a esposa e seus filhos, as suas noras, foram salvos porque creram na promessa. E as demais pessoas, elas pereceram porque não creram, porque não estavam dispostas a se submeter à vontade de Deus. Então nós vivemos hoje num período em que podemos relembrar o período em que a humanidade foi destruída pelo dilúvio. Também sabemos a história de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi uma cidade que foi amaldiçoada por causa da sua libertinagem, prostituição, lascívia. Mas o profeta Ezequiel diz que o pecado que levou à ruína de Sodoma e Gomorra foi o egoísmo. Eles eram uma cidade próxima, uma nação que crescia, que tinham recursos, mas não estavam dispostos a ajudar os necessitados.
eles não ajudavam as pessoas que estavam carentes de algum alimento, de alguma roupa, de uma calçada, ou mesmo até de uma moradia. Eles não estavam dispostos a ajudar as pessoas. Então o seu egoísmo levou à luxúria, à vaidade, à alimentação do ego, do vício. Isso acarretou na morte dos sodomitas, porque não estavam dispostos a partilhar aquilo que possuíam. E aí a história segue a mesma coisa, o crime, a violência, a maldade entre as nações. O mundo foi dividido em nações e as competições, a luta pelo poder, pela supremacia, levam reis a destruir, a eliminar nações. E hoje o mundo se encontra da mesma forma. Quando surgiu os impérios, primeiro Babilônia, destruiu Jerusalém de forma bárbara e cruel, destruiu Babilônia, depois foi submetida aos medo-persas, que também seguiram a mesma tirania de opressão, e depois veio a Grécia e por fim o Império Romano, o império mais terrível, mais cruel da história da humanidade. E quando o Império Romano entrou em falência, aí surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana, na pessoa dos papas, clérigos e líderes religiosos. Começou uma grande perseguição ao povo de Deus, aqueles que acreditavam na Bíblia, que guardavam os mandamentos do Senhor, que anunciavam o sacrifício de Cristo como o único meio de salvação. Jesus morreu e a sua morte foi o preço pago pelas nossas transgressões. Jesus levou sobre si a nossa iniquidade. Então nós somos salvos pela graça, né? Então Jesus, esse sacrifício foi substituído pelos sacrifícios, pelas ofertas, pelas indulgências, e quem não concordava era eliminado, era morto, era destituído de todos os seus direitos sociais. E durante 1260 anos, desde o ano 538 até 1698, a Igreja Católica teve plena supremacia. Milhares foram mortos nas fogueiras, torturados, queimados, asilados. Grande foi o crime da Igreja durante 1260 anos. Com a Revolução Francesa, a ascensão de França, antes ainda da ruptura com a dinastia, com os reis, que dominavam a França, Napoleão Bonaparte, antes da Revolução, desejando ser o imperador mundial, resolveu prender o Papa Pio VI, invadindo assim o Vaticano, levando o Papa preso para a cidade de Valência, na França, e lá ele foi destituído do seu poder e morreu, e a Igreja perdeu o seu poder político. Continuou com o poder religioso, mas perdeu seus poderes políticos. E aí começa o período das igrejas reformadas, igrejas protestantes, que não foram diferentes da igreja anterior, pois também perseguiam seus dissidentes, torturavam aqueles que não concordavam com a nova doutrina. Então não mudou praticamente nada, porque quando Deus criou o homem, Ele criou com a liberdade de escolha. Nós temos a liberdade de escolher a nossa forma de adorar, de louvar, de servir a Deus. Ninguém tem o direito de dominar, de exigir, de forçar alguém a seguir os seus métodos, suas formas de adorar. Cada ser humano tem a sua liberdade.